Bom dia, preciosos companheiros, ouvintes. É um dia mais que está amanhecendo aqui, neste mundão, neste Brasil. Neste dia 14 de março de 2025, enquanto o Senhor, o Criador, nos der a vida está na mão dele. Eu quero meditar nas verdades ditas pelo Senhor Deus, o Criador. Então, não temos que temer homem, temer o que acontece no mundo. Temos que examinar a palavra da hora, Cristo, e suas originais palavras. Nesta manhã, meu bom dia a todos os amigos, aqueles que porventura nos ouvem. Bom dia, povo de Deus, povo que lembra aqueles que sinceramente estão seguindo seus caminhos, porque em todos os lugares tem os sinceros, aqueles que têm interesse de ser levado ou ser a reinar com o Senhor Jesus Cristo. Falar num assuntinho esta manhã muito interessante e poderoso. A sabedoria de Deus, a graça. Apocalipse capítulo 19, nós encontramos no versículo 11, vi o céu aberto. E vi o céu aberto, João falando. E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele? Ele chama-se verdadeiro, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, Deus é justo e peleja com justiça. Com Deus não pode brincar, porque Ele é hoje Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso advogado. Ele é o nosso verdadeiro advogado, como diz João, as cartas do apóstolo São João, primeira, segunda e terceira carta falam sobre isso. É uma dualidade. Mas agora, no capítulo 19, nós encontramos ele, o Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. No original, se começa assim. Depois eu vi o céu aberto. Diante de mim apareceu um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama a Verdade Absoluta. Então não existe outro absoluto. É Cristo Jesus, com as suas etapas, com os seus ofícios. Nunca Deus é três pessoas, mas uma pessoa só, com ofícios
ensinamentos verdadeiros. Ofício. Pai, Filho, Espírito Santo, de ofício. Absoluta. Este cavaleiro, o próprio juiz das nações. Então não vai pensar a grande prostituta que ela vai enganando até o fim, não. Vai chegar a seu fim, com suas malícias, suas feitiçarias, suas idolatrias, e bate o pé e não quer ouvir a verdade. Vai chegar ao fim. Diz aqui, este cavaleiro é o próprio juiz das nações, e sua guerra não são de destruição, como a primeira, como primeiro cavalo branco que eu vi, que mentia para Israel, dizendo que da paz este cavaleiro só faz guerra para vingar os inocentes. Então está aqui no original. Então, tem muita coisa para ler, se fosse ler os Revelares, né? Porque é bastante coisa para a gente estudar. Continua aqui. E os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que somente ele sabe decifrar e pronunciar. Ninguém mais. Ele está vestido com mantos tingido de sangue. Veja aí, que maravilha. Embora ninguém saiba a pronúncia do seu nome, agora diz, eu, João, soube o seu significado. Sabedoria do Criador. É bom ler a Bíblia? É bom. Isto aqui é metáfora. Continue esta verdade. Yeshua quer dizer Jesus Cristo, continua a revelação de Oxanã. O exército no céu seguia este cavaleiro, né? Todos eles vestiam-se com linho fino, branco, puro. E eles acompanhavam também, montados em cavalos brancos. Agora, tem os versículos, mas aqui não tem. Da sua boca saiu uma espada afiada, e com ela ele ferirá as nações, e o seu governo e reino será com centro de ferro, uma espada afiada. Então chegará o dia do fim de toda a falsidade que existe no mundo religioso. Porque o mundo religioso, eles imitam a verdade. Imitam tudo. E engana quase todos. Mas chegará o dia. Vamos continuar lendo? Continua a revelação. Ele pisará o lagar do vinho da ira do
Criador absoluto. E na sua roupa e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está vivo escrito aqui. Estou lendo o original. Continua. Então vi outra manifestação que estava de pé no sol, que chamava em alta voz. Todas as aves que voavam pelo céu, venham, reúnam-se para o grande banquete do Criador, como carne de todos os reis, generais, senhores, é metáfora, que dominaram este mundo, como a carne dos seus cavaleiros e soldados. Venham, corvos venham, e como a carne de todos os que escolheram o engano. Aí está a situação de quem escolhe o engano. Então vi, agora eu quero falar sobre um assunto importante. Aqui diz, então eu vi o falso Messias junto aos 10 apoiadores, com exércitos reunidos para guerrearem contra o Yeshua, que é Cristo. Alguém diz Yeshua, que é Yeshua? Cristo. Você não entende, não fale mal. Que estava montado no cavalo branco e o seu exército celestial. Original. Estou lendo o original. Mas o falso Messias, o sumo sacerdote, e está para levantar aí, está vindo aí. Este falso Messias, o sumo sacerdote, o falso profeta foram presos. Presos por quê? Por quem? Pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Chegou seu fim. Esse falso Messias vai reinar pouco tempo para o judeu. Mas vai enganar bonito. Mas chega seu fim. Está aqui, ó. Mas o falso Messias e o sumo sacerdote, o falso profeta, foram presos. E o falso profeta enganou a multidões de judeus, cristãos, com sinais, milagres. Leia em 2 Tessalonicenses o que Paulo disse. Com sinais, milagres, e em nome do falso Messias. Milhões e milhares de prosélitos, judeus, cristãos, que confessaram sua fé no judaísmo e no falso Messias. Está vendo aí? Aí, marcados pela confissão judaica, eles atentaram, eles adoraram o objeto sagrado no terceiro templo. Mas agora
as duas bestas, uma dualidade, as duas feras perigosas foram presas. Foram presas e lançadas vivas no lago de fogo. É o que está escrito aí. Leia na tua Bíblia, capítulo 19, se não está escrito o mesmo. Foram lançadas no lago de fogo para serem aniquiladas para sempre. As duas encarnações do mal, lá do diabo fala. Já tendo cumprido a sua missão. Então, tem uma missão para todas as coisas. Sempre Deus está em todas as coisas. Sem a permissão divina, ou de Deus, do Criador, não tem. Esse fácil não trabalha também. E foram aniquilados todos os reis, apoiadores com seus exércitos. Todos os que foram enganados pelo falso Messias foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus Cristo, o Criador. Então, todos os corvos da terra vieram, né? Foram com a carne de todos os que foram enganados. Então, está aí, está o fim da falsidade de todos que adoram fora do plano de Deus, os que adoram a mentira. Então, Deus se vingará um dia. Este cavaleiro do capítulo 19, ele será juiz, terá uma espada, porque Deus, ninguém pode se livrar se não se humilharmos diante do Cordeiro, diante dessas palavras. E esses falsos messias, essas duas bestas que serão presas, que diz ali, que este cavaleiro do capítulo 19, que Cristo se lançará essas duas bestas, o falso profeta, no lago de fogo. Elas vão aparecer, sabe aonde? No capítulo 20, depois do milênio. Depois do milênio. Por quê? Vai aparecer depois que terminar o milênio, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vou ler agora a outra Bíblia, mas será o mesmo tipo. Sairá a enganar todas as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre o largo da terra, sobre a largura da terra, e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Vamos ver, camarada. Vamos ver se você se engana até o fim. Gente séria, boas, que está enganado com essas metáforas, com essa religião.
E o diabo que os enganava, versículo 10 do capítulo 20. O mal que enganava, está escrito lá na outra, deve ser. Que os enganava, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Agora medite um pouquinho aí. Onde está a besta e o falso profeta? De dia e de noite será atormentado para todo sempre. Então essa besta e o falso profeta, no capítulo 19, que ele vai lançar no lago de fogo, aparece aqui no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados. Então, este cavaleiro, em metáfora, do capítulo 19, aparecerá para julgar o julgamento de Deus, o juízo, todos os enganadores, e lançar e dar o fim do falso Messias. Então, meus amigos, ouvi, é tempo de examinar, porque Jesus disse que nesses dias muitos falsos profetas e falsos cristos apareceria. E o falso profeta e falso Cristo não parece de chifre, não. Não é um demônio de chifre. É doutrinas. É ego. É maldoso. É mentiroso. Interesseiros. Financeiros. Enganando o povo. Mas chega o seu fim. Por quê? Está vindo aí o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para lançar no lago de fogo todos os que foram enganados por este falso Messias e falsas doutrinas. Chega o fim. Aí sim que o Senhor dos Senhores, o Senhor, o Rei dos Reis, não será mais advogado aí, mas é juiz justo, como disse João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar. Ele é o nosso advogado. Hoje, agora ainda é, mas será juiz. Senhor, completa esta palavra para a libertação das falsas doutrinas e ensinamento falso, para salvar as pessoas do engano. Este nome, salpicado de sangue, pelo qual se chama, é a palavra de Deus da hora encarnada. Te livrará. Só Ele pode te livrar. Bom dia, companheirada. Bom dia a todos. Até outra ocasião.